CB500X ou NC750X. Dadas as devidas proporções de cada uma, seja de motor, potência, preço, essa dúvida surge bastante, pois a gente está falando de motos de médias cilindradas que já foram muito parecidas aqui no nosso mercado e hoje em dia elas estão se cruzando, uma invertendo para um lado e outra invertendo para o outro. Então a gente vai fazer esse comparativo que gera muita dúvida. E não é um comparativo muito técnico não, é um comparativo mais prático sobre os modelos. Então vamos ver a seguir. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a CB500X, que quem conhece, me conhece, né? Você como é ali o canal Motorrede sabe que a gente tem um grande apreço por esse modelo, principalmente por conta desse motor, que é um motor muito versátil e muito dinâmico, mas a gente vai começar falando um pouco da proposta. A 500X começou tendo duas rodas da mesma medida, 17 polegadas, assim como a NC, então gerava muita dúvida e foi evoluindo com o tempo. Foi migrando de ser apenas uma naked mais caneluda, mais confortável, para uma moto com apelo um pouquinho mais aventureiro. Por isso ela acabou ganhando essa roda dianteira maior. Então a gente tem uma proposta um pouco mais off-road, né, vamos dizer assim, para encarar a estrada de chão batido. Então começando um ponto positivo para a CB500X nessa briga, nesse comparativo, digamos assim, é essa roda dianteira maior para a CB500X, que permite ela ir para outros percursos, encarar uns desafios um pouco diferentes. Já falando da NC, a gente tem roda 1717 com pneu que é feito para asfalto. Ele é 100% on-road, perfeito para andar na cidade e na estrada, mas se for pegar um chão batido, aí já vai passar um pouquinho mais de dificuldade. Na 500X a gente tem a roda maior na frente, que permite passar por buracos e estrada de chão batido, enfim, obstáculos de uma forma mais fácil do que um pneu um pouco maior. E aí a gente tem também o pneu que ele é mais ou menos 20% off-road, 80% on-road, a gente chama de 80/20 aproximadamente. Então ele já permite uma incursão no off-road com um pouquinho mais de segurança. Então nesse início de comparativo na parte prática, como vocês estão vendo nas imagens, eu andei nas duas, então eu tive essa oportunidade de vir para fazer o teste da NC, que já está aqui no canal inclusive, mas tive a oportunidade de andar com as duas e sentir essa comparação na prática. Então, essa roda dianteira da 500X, ao mesmo tempo que ela se torna um ponto positivo para explorar novos caminhos, novos percursos, ela também se torna um pouquinho mais pesada, mudando um pouquinho a dinâmica da moto. Então, a gente quer fazer uma mudança de direção um pouquinho mais rápida, já mudou um pouquinho como ela era antigamente. A roda um pouco maior, a gente tem um pouquinho mais de peso na dianteira, junto com o conjunto de ABS e tudo mais, então mudou um pouquinho a dinâmica de pilotagem. Na NC, a roda menor torna essa mudança de direção durante uma pilotagem um pouco mais esportiva, digamos assim, mais dinâmica, mais rápida. Sem falar da parte do motor, falando só da parte de roda. Então essa roda dianteira ela é um ponto positivo para pegar outro tipo de estrada e ao mesmo tempo a roda menor da NC se torna mais indicativa, digamos assim, para curtir fazer curvas e pegar um asfaltinho para se divertir. Outro ponto bem diferente entre as duas é a ergonomia. Na 500X a gente tem uma proposta de pilotagem um pouco mais trail, o guidão mais alto, que parece até ter um riser direto de fábrica, ou seja, um alongador, né, da mesa, então a gente tem o guidão mais alto, com a posição de braço bem mais relaxada, mas numa posição relaxada trail. E aí a gente vai para a NC, que também aparenta ter uma postura alta do guidão, mas que é para uma condução um pouco mais comfort, digamos assim. Não é tão trail, não é tão avançado. No guidão da 500X a gente fica numa posição mais de ataque, né? E aqui na NC a gente já fica numa posição mais confortável. A gente fala aí desse triângulo de ergonomia, que é o guidão, o assento e o apoio dos pés. Então, para mim, para o meu tipo de gosto, a combinação que vai na 500X, que é a posição das pedaleiras um pouco mais recuadas, ou seja, um pouco mais esportivas, cansa um pouco mais nas viagens, mas dá mais dinâmica para o controle da moto, mudança de direção, usar uma pilotagem mais agressiva, junto com esse assento que é um pouco mais estreito,
e a posição do guidão. Então a gente faz um triângulo mais trail, mas ao mesmo tempo com a perna, ao invés de ficar para frente um pouco mais relaxada, fica para trás um pouco mais agressiva. Já caindo para a NC, a gente tem um banco que ele passou por uma renovação nessa nova geração, então esse banco ele é um pouco mais estreito na parte da frente e aí na parte de trás ele tem uma plataforma bem confortável. Então, apesar de ele ser um pouco mais estreito e até pode ser considerado um pouquinho mais duro que o da 500X, ele tem um conforto maior por ter uma área maior de contato. Aqui na 500X a gente tem uma parte mais estreita, que também foi estreitada na região do tanque nessa versão atual, para ficar mais fácil de acessar os pés, porque ela é uma moto mais alta que a 500X, mas nesse caso do assento aqui da NC já é muito mais voltado para o conforto, e nessa nova geração da 750X ficou 3 centímetros mais baixo ainda, então já era um assento que era um pouco baixo e agora está bem baixo, acessível aí para todo mundo. Seguindo nessa parte de comparação na parte da ciclística, como eu falei, para mim a proposta é esse triângulo de apoio de pés, assento e guidão, para mim me dá mais alegria pilotar essa moto aqui, porque essa aqui é mais estilo tiozão, fazer uma viagem, alguma coisa assim. Mas se quiser conforto, é aqui. Se quiser diversão, vai ser desse lado. É o que eu já falava antes, quando elas já tinham as rodas parecidas, elas eram muito iguais. E agora elas estão transacionando entre essa, que era uma naked caneluda, um pouco mais confortável, virando um pouco mais trail, e essa moto aqui, que tinha esse mesmo apelo da 500X com um motor um pouco diferente, está começando a migrar mesmo mais para uma moto cruiser voltada 100% para a viagem. E aí a gente vai entrar na parte de motor. A gente, claro, sabe que tem uma nítida diferença de cilindrada, de potência, mas a grande diferença desses dois motores é a forma como eles trabalham. Aqui a gente tem um motor que vai trabalhar com um giro mais alto na 500X, então a moto ela realmente inspira aquele coração de naked, ela está preparada para acelerar o giro alto, ela vai ficar berrando, o motor vibra, tem uma trepidação, alguma coisa assim. E aí a gente vai para a NC, um motor de 750 cilindradas, né, que é meio motor de um carro, com um RPM mais baixo. A moto praticamente, o seu motor praticamente não faz barulho, não vibra, não transmite aquela energia, aquela emoção, mas anda muito mais do que o motor da 500X. A gente consegue chegar facilmente a 120, 130 km por hora no estalar de dedo sem fazer força, enquanto na 500X a gente vai ter que enrolar o cabo, sentir esse motor vibrar e desempenhar bem. Mais uma vez aqui, a partir desse momento, dessa nova geração da 750X, eu sempre gostei muito desse lance do motor da 500X, dele vibrar, de a gente estar sempre ativo, mas nessa nova geração, com 4 cavalos, 4.1 cavalos a mais na 750X, eu acabei sentindo um pouco mais de emoção nesse motor. Porque ele tem um plus, né? Aqui a gente está falando de uma moto que não tem tanta tecnologia embarcada quanto tem na NC, que a gente tem 4 modos de pilotagem. Quando a gente coloca o modo de pilotagem Sport nessa NC, a gente sente que ela vira outra moto, uma moto muito mais viva, muito mais ativa. No câmbio DCT, no câmbio manual, a gente consegue sentir uma moto que entrega um pouco mais. Antes ela era mais dócil, mais voltada à viagem, e ela fica um pouco mais invocada. Então essa tecnologia deu esse plus e fez essa balançar um pouco mais para esse lado. E aí a gente está falando de diferença de potência e de cilindrada, que eu nem vou entrar nesse quesito, que realmente tem um bom gap aí entre as duas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre comodidades, né? Na 500X a gente pode achar que não tem comodidades ou alguma coisa nesse sentido, mas eu consigo salientar um ponto aqui para a 500X. É a sua bolha. A bolha original da 500X tem um tamanho legal. Não é o tamanho ideal para quem está acostumado a viajar muito. Acabam utilizando uma bolha um pouco maior. No caso, eu utilizo na minha 500X também, uma bolha que aumenta cerca de 15 centímetros, e aí a gente tem uma proteção legal. E tem gente que usa defletor. Mas a bolha, nesse comparativo, a gente consegue até observar que a diferença da proteção aerodinâmica é muito grande. Então, aqui a gente vai ter uma proteção maior, aqui a gente vai ter uma proteção um pouco menor. Existe o acessório opcional para aumentar, original da Honda, nesse caso aqui a gente tem que botar um outro, da Give, né? E aqui a gente tem um original da Honda que aumenta um pouco, mas são cerca de 7 centímetros que vai aumentar, então um pouco mais. Ainda assim vai ficar um pouco menor. Então nessa parte de comodidade, digamos assim, a bolha, proteção aerodinâmica, acaba pesando para 500X. Mas aí a gente entra nesse grande famoso tanque falso da NC, né? Que é um porta-objetos de 22 litros, agora na nova geração ganhou mais 1 litro, que cabe muita coisa ali dentro. Cabe um capacete fechado, e além do capacete fechado dá para botar uma capa de chuva, dá para botar um acessório a mais, ou dá para botar também só coisa ali dentro, então cabe muita coisa. E o lance de ter no seu tanque de combustível, no seu posicionamento aqui na moto,
um compartimento que abre e tem acesso a vários itens, torna uma viagem muito mais fácil e tranquila. Pode deixar aqui o dinheiro para pagar o pedágio, pode deixar um acessório, um óculos, alguma coisa que vai usar durante o percurso, mas que não vai ficar utilizando o tempo todo, dá para deixar aqui. Aí a gente cai em outro ponto. Se o tanque não está aqui, ou a boca do tanque pelo menos não está aqui, aonde que abastece? Aí a gente vai para um ponto negativo, entre aspas, que a boca de abastecimento fica no banco, embaixo do banco do garupa. Não é um problema se estiver com garupa, porque o garupa desce, abre e abastece. Mas é um problema quando a gente amarra uma bolsa para uma viagem um pouco menor, a gente amarra em cima do banco e aí complicou. Como é que abre para abastecer? A gente põe a chave que vai abrir o tanque, a gente abre e aí aqui embaixo que abastece. Aí como é que a gente vai abastecer se a gente tiver com uma bagagem aqui em cima? Ferrou, a gente vai ter que tirar a bagagem, abrir o tanque, botar de novo, encher, fechar. Então acaba sendo um ponto negativo. No comparativo de design entre elas, aí vai do gosto de cada um. O conjunto óptico da nova geração da NC750X está show, está bem legal. Temos a luz baixa em cima, uma luz alta embaixo, bem separada, é assim mesmo, invertido. Piscas em LED, lanterna traseira em LED. Na 500X segue a mesma coisa, já é um conjunto óptico bem conhecido e bem difundido. Piscas em LED, lanterna traseira também em LED. E o conjunto visual de cada uma vai ser gosto de pessoa para pessoa mesmo, que aí a gente não vai estar envolvido na proposta. E aí a gente vai entrar então no nosso ponto final, que é o comparativo de preço, que não há comparação, né? Não tem nem como a gente comparar. A gente está falando de uma moto de 36 a 37 mil e aqui a gente está falando de uma moto de 47 a 48 mil. A gente tem cerca de 10 a 12 mil reais de diferença no preço sugerido entre as duas. Então, para quem está buscando uma moto para viagem e tem um pouco mais de poder financeiro, essa aqui é uma ótima opção. Vai ser a moto que vai andar, faz de 28 a 30 km por litro, faz de 25, 24 a 30 km por litro. Mesma coisa a gente consegue na 500X também, e esse número também vale para DCT e para manual da NC750X, mas se a pessoa está subindo de uma moto de baixa cilindrada, 250 cilindradas, 150 cilindradas, a 500X se torna uma moto muito versátil, pelo custo de investimento dela e pelo custo de manutenção e de consumo de combustível. Então a gente vai ter uma moto mais acessível, com um motor um pouco mais invocadinho, e aqui a gente vai ter uma moto que já se torna uma moto de início para grande porte. Então um alto poder de investimento, mas que vai ser todo retornado em conforto durante a viagem, um motor super dócil de pilotar. E eu acho que eu tentei ajudar vocês nessa decisão, é uma decisão muito complicada entre duas motos que também não são do mesmo degrau, mas acabam gerando muita dúvida entre elas, entendeu? Então a gente acaba tendo, o público vem me buscar muito, por eu ser proprietário de 500X, perguntando, e aí, por que não migra para NC? Ou entre ela e uma NC, uma 500X mais nova e uma NC mais antiga, qual das duas? Falando dessas duas aqui, a gente tem uma grande diferença entre as duas. Falando dessa aqui com a versão anterior, aliás, da versão anterior da 500X com a versão anterior da NC, eu ficaria com a 500X. Que aí a gente vai ter uma moto mais dinâmica, um motor mais rápido, responde mais rápido. Agora, com esse NC, com esse novo motor, com esse modo de pilotagem esportivo e tudo mais, eu acabei pesando um pouco mais para esse lado. Mas a decisão vai ser sua. Então, se você puder fazer um test ride, ande na 500X, no mesmo dia ande na NC, e aí vai conseguir entender essa diferença de proposta, que apesar de elas serem um pouco similar, elas têm uma diferença muito grande quando a gente senta em cima delas e sai para rodar. Então era isso, deixa a sua opinião aqui embaixo, CB500X ou NC750X na sua nova geração. Bom, deixa aqui nos comentários pra gente, se inscreve no canal Motorrede para ver mais vídeos como esse. Beleza, galera? Valeu!